Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, queridos colegas da jornada, companheiros do caminho, desse caminho nos tempos de hoje, com tanta turbulência, mas que nem por isso faz com que nós nos afastemos das nossas metas, dos nossos caminhos, dos objetivos para os quais estamos realmente tendo a oportunidade de exercer a função pela qual aqui estamos. Meu nome é Erlen e hoje nós estamos no canal virtual do nosso querido Célio. Hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 27º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi e Obtereis. E o item que nos cabe conversar um pouco é uma parte deste capítulo chamado da prece pelos espíritos sofredores e mortos. Daí nós já podemos começar através da própria introdução. Prece por espíritos sofredores. Quantos de nós podemos dizer que no momento atual, ou em algum momento de nossa pregressa existência, não sofremos, não fomos capazes de superar problemas antigos, de questões que exigiam a nossa superação? E falando de mortos, podemos falar daqueles que podem estar em qualquer estágio. Podem ter aquelas pessoas que desencarnam bem, depois de cumprir a sua missão, fazendo da caridade o esteio de sua vida. Bem como existem aquelas pessoas que têm uma existência um pouco atribulada, um pouco afastada dos desígnios. E por tal, no momento de seu desencarne, passam por situações um pouco constrangedoras, quando transpassam o véu, o limiar da existência, da matéria densa para a existência quintessenciada. Então, desse capítulo, desse subitem, podemos chegar à conclusão que vamos falar da prece por aqueles que já não estão entre nós. E se vamos falar de prece, temos que entender um pouco do conceito. Falamos muito de prece, falamos muito de oração. Efetivamente, o que é considerado uma prece ou uma oração? Uma oração, via de regra, trata-se de frases formadas, aquelas frases da missa de domingo, aquelas frases que nós conhecemos, crescemos como tal, e que muitas vezes até chegamos a dizê-las de uma maneira um tanto quanto automática. Já a prece, ela é liberta de quaisquer formas que possam vir a ter. Prece em toda a sua expressão. Trata-se de um pedido, de uma invocação. A prece nos coloca mais próximo do objetivo dela. Quando fazemos prece por alguém, seja encarnado, seja desencarnado, nós estamos voluntariamente nos colocando mais próximo dessa pessoa. E via de regra nós fazemos preces para aquelas pessoas que precisam delas. Então, quando nossa intenção é bem direcionada, nossa vontade está ali impressa, o desejo de melhora do objeto de nossa prece, nós estamos nos colocando mais próximo a ela. E como tal, nós estamos estabelecendo uma cadeia de pensamento, uma conexão. Então a prece, em última instância, trata-se de um mecanismo de conexão com um objetivo, seja com quem sofre. Podemos fazer preces de agradecimento também. Podemos fazer prece por saudações
de momentos bons que aconteceram, mas nesse capítulo, particularmente, estamos falando daqueles que sofrem. E qual o maior objetivo da nossa existência segundo a doutrina espírita? Estamos aqui para aprendermos a amar, e o caminho para o aprendizado do amor passa pela caridade. Expressar a caridade através de preces, principalmente para aqueles sofredores, trata-se de algo que é comentado em várias ocasiões no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, por exemplo, no capítulo 10º, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, que lá naquele saudoso dia, naquele dia maravilhoso onde o nosso Mestre veio e nos derramou o Sermão do Monte, entre suas boas aventuranças, ele chegou a dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Quais de nós não precisamos, não carecemos de misericórdia, não carecemos de algo pelo qual nos redimirmos, nos corrigirmos? E dentro desse contexto, a prece é um objetivo, um exercício caritativo, onde nós, ao nos importarmos o suficiente por alguém para fazermos as conexões divinas e abrirmos o nosso coração desejando o bem, sem pedirmos nada em troca, apenas nos colocando de maneira caritativa, solicitando a intervenção das potências superiores, é sim um exercer da caridade em um dos seus maiores fundamentos. Claro que nos tempos de hoje alguém pode dizer: mas está difícil, muitas pessoas sofrem, muitas pessoas passam por necessidades, não tenho tempo sequer para fazer uma prece. E isso acontece muito nestes tempos conturbados, onde nós estamos muito presos a medos, muito presos às nossas necessidades materiais, às nossas carências, onde ao olhar para o lado sempre vemos alguém que está necessitado. Nossa fé balança, nossa fé, que normalmente não é aquela fé tão pura que desejaríamos que fosse, ela fica um pouco enfraquecida, porque nós desviamos o olhar do divino e nos prendemos à matéria. Então, nos afastamos das preces para viver a vida normal, a vida que nós achamos que é só as questões triviais e as questões mundanas. Nos afastando desta transmissão de pensamento, desta conexão com o divino, desta comunhão de sentimentos que nos faz entrar em contato com bons espíritos que nos influenciam positivamente, que nos infundem força, coragem, determinação, paciência, resignação. Não é a resignação propriamente dita, particularmente falando, não se trata de alguém que aceita a dor, seja sua ou seja a dor alheia, e simplesmente fica por isso mesmo. A resignação trata-se de uma aceitação de nosso coração, por entendermos que o divino é muito maior do que nós. Os desígnios que estão fora da nossa alçada de decisão contam sim com a nossa presença, com a nossa determinação, e nós devemos nos lembrar que Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas sim aquilo que nós precisamos, aquilo que se faz mais presente em nossa jornada evolutiva. Quando a compreensão disso vem, a calma toma conta de nosso coração, e a partir dali encaramos as preces e as orações não apenas como um objeto de pedidos e mais pedidos, mas sim como algo que tem a ver com a expressão da caridade e que nos faz
ao pedirmos algo de bom para aquele que está em necessidade. Recebemos a retribuição divina pela pureza de nossa intenção, porque esta concessão que vem do mais alto, através da prece, não necessariamente vá toda para o objeto. Por isso que as pessoas que lidam com a prece, com as orações de maneira regular, você nota, você conhece, estão calmas, têm uma força interior que nós não podemos divisar, nem tampouco identificar, mas elas, esta força que vem, trata-se de algo adquirido pela aceitação daquilo que acontece e pela força interior de saber que muito daquilo que nós achamos que está sob nosso controle verdadeiramente nunca esteve. Basta exercer a nossa função, trabalhar dentro daquilo que nos cabe nos nossos exercícios enquanto encarnados, nas nossas obrigações, mas nunca tirando do foco que somos sim, enquanto partícipes da doutrina espírita, ou nem tanto, basta sermos pessoas que se importam com o bem alheio, que possuem misericórdia em seu coração. E essas pessoas, em se importando com aqueles que sofrem, através de uma comunhão de pensamentos, fazem este pedido. E este pedido nunca vem em uma via apenas. Essa expressão da caridade que nós fazemos, nestes momentos de conturbação, onde a psicosfera terrestre, onde a egrégora deste planeta encontra-se tão pesada, tão alimentada por energias negativas provenientes do medo, do receio, da incerteza e da insegurança, espalham-se por nosso planeta, tal qual erva daninha, a prejudicar os passos, as intenções, os atos. Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje desejar boas aventuranças, pedir por alguém, não julgar, não condenar, não expressar os desejos que muitas vezes brotam em nosso peito sem que nós saibamos de onde ele vem, filtrando isso e buscando paulatinamente, dia a dia, nos cercarmos de boas energias, nunca esquecendo aqueles que enfrentam situações piores do que a nossa. Quando abrirmos os nossos olhos e olharmos mais adiante, iremos perceber que o mundo nunca esteve tão necessitado de boas vibrações, de boas preces. Por isso, pensemos, vamos refletir sobre isso e até o nosso próximo encontro. Gostaríamos de agradecer a presença, a paciência e agradecendo a todos os bons espíritos que estão nos secundando, nos guiando, nos amparando, apoiando, indicando os bons caminhos. Que eles continuem acreditando em nós, por mais que a nossa crença às vezes não esteja à sua altura. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.